Boa tarde, amigos. O conteúdo desse vídeo aqui, o tema desse vídeo aqui é sobre conversões e apologéticas. Se você ler Atos dos Apóstolos, e depois da Carta Apostólica, você vai ver a história de São Paulo. Registrada ali a história de São Paulo. São Paulo era um soldado do Sinédrio, era um rabino, soldado do Sinédrio, judeu, que perseguia violentamente os cristãos. Se converteu ao cristianismo, viu Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se converteu ao cristianismo, e ele se tornou apóstolo. Nosso Senhor o fez apóstolo, e se você ler o Novo Testamento ali todinho, você vai reparar que São Paulo era muito incisivo numa apologia para demonstrar que Jesus é o Messias, que o cristianismo é verdadeiro. Enfim, entre aspas, uma apologia antijudaica. Apesar de que isso é um termo um tanto quanto equívoco. E claro, isso é um fenômeno um tanto normal, no âmbito psicológico também. Psicológico, intelectual, o cara, quando o judeu matava muito cristão, então ele sente que para compensar ele tem que focar em judeu, Normal. Mas eu gostaria de falar sobre os conversos de hoje em dia, os apologistas de hoje em dia. Porque tem coisas muito boas nesses meios e tem coisas que necessitam de ser corrigidas, Ou então, se não corrigidas, evitadas, se possível. Primeiro conselho eu gostaria de dar aqui, como alguém que não é conversa, que não é apologista, mas que vê bastante coisa nos dois lados. Primeira coisa, não queira se identificar, nem que seja internamente, muito menos externamente, como eis isso, eis aquilo, como o apóstata. Quando você diz, eu sou ex-protestante, eu sou ex-islâmico, eu sou apóstata do hinduísmo, eu sou ex-ateu, parabéns, você é um não tal coisa. Só que se não ser tal coisa não quer dizer que você é algo. Não ser e ser são diferentes. Você é ex-protestante, mas você é o que agora? Você é hindu? Você é shintoísta? Você é ateu? Você é católico? Você é o que? Você é uma pedra? Você é apóstata do, sei lá, do taoísmo. Não sei se dá pra usar esse termo. Você é apóstata, sei lá, do Islã. Tá, a apóstata é só o cara que deixou a religião, é o ex tal religião. Você não é dessa religião em particular. Você é o que então? Você é cristão? Você é ateu? Você é budista? Você é o que? Então, ser apóstata não é identidade. Isso é um perigo muito grave para a pessoa correr, de ser alguém sem identidade, que tenta fazer da própria identidade ser um não tal coisa, que tenta fazer da própria identidade ser um anti tal coisa, que faz do princípio do próprio raciocínio odiar tal coisa, ser anti tal coisa, ser ex tal coisa. Então, cara, eu sou anti-esquerdista, anti-gaysismo, anti-comunismo. Aí você vai ver o maluco vira nazista. Por quê? Porque ser anti alguma coisa não quer dizer nada. Isso não é identidade. Isso não é posição. Isso é só uma posição de rejeição. Só que rejeição sem afirmação não tem sentido. Então o cara adere a coisa muito pior, ou então convergente, só para ser anti aquilo ali que ele não gosta. É porque você vai ver no final das contas, não tá nem pra nada, não sabe o que ele acredita, não sabe o que ele defende. O negócio dele é ser anti-gaysismo, anti-comunismo, anti-direita. E acaba
nem reflete mais nas coisas a respeito dos problemas, não sabe mais de nada, não pesquisa a respeito mais de nada, não quer ouvir outra opinião, porque ele não é alguém que está em busca da verdade, que quer defender a verdade, que quer conhecer a realidade. Ele só quer atacar o inimigo, alguém que ele percebe como inimigo. Isso é desgraça. Mesma coisa, né? Muito no âmbito religioso, o cara, eu sou ex-protestante. Ah tá, ex-protestante. Só que o cara, em vez de faz da identidade dele ser o ex-protestante, o antiprotestante, ele começa a atacar a coisa da igreja católica porque ele acha que não é antiprotestante o suficiente, não é distante o suficiente do protestantismo. Aí vira sedevacantista, vira ortodoxo, vira islâmico. Tem maluco que por causa de negócio de anti-gaysismo, esquerdista vira islâmico, porque cai na ilusão que se ele aderir à religião que espanca mulher e mata gay, ele vai estar sendo mais anti-gay ainda. Por quê? Porque, foda-se a verdade. Pra ele, né? Foda-se a verdade, o negócio é ser anti-gay. O negócio é ser anti-feminismo. Então cai na ilusão de que a Rússia é o patamar do tradicionalismo, da tradição, do conservadorismo, só porque a violência doméstica é alta e porque, né, existe supostamente uma repressão homossexual. Que é mentira, tem movimento gay russo. Existe. O movimento gay ocidental não entra lá não, mas existe o movimento gay russo. Né? Movimento gay e tudo que não presta. Aborto, né? Modernismo. A tendência à igreja lá é muito baixa. Entendeu? Casamento lá dura muito pouco. Entendeu? Rússia é um país moderno como qualquer outro, mas os idiotas acham que lá é um antro do conservadorismo. Que as mulheres russas são todas tradwives, né? Não, a mulher russa é igual uma mulher moderna, normal, né? Tem as boas, tem as ruins, né? Então você, né, se converter ao catolicismo, você vai atrás de se identificar como católico. Eu sou católico. Eu não sou, né, não queira ser o ex-nado, apóstata de nada. Se você é católico, você é católico. Se você é cristão, você é cristão. Eu acho lindo relato de conversão de judeu ao cristianismo, que os caras se convertem, eles não têm ódio de judaísmo, eles não têm ódio de judeu. Eles não aparecem, eu sou ex-judeu, judaísmo é desgraça, judeu é uma merda. O cara tem o maior carinho pelo povo dele, pelos pais dele. O cara simplesmente manda real, olha, eu sou cristão, eu acredito que o cristianismo é a religião verdadeira, que Jesus é o Messias, que o judaísmo rabínico não é o desenvolvimento genuíno do judaísmo antigo. Mas eu tenho um mau carinho pela cultura, pelas tradições, pelo meu povo. Entendeu? Não tem raiva. Entendeu? Não tem raiva. Acho muito legal isso, acho muito lindo. Mas tem gente que é ex-protestante, que faz do sentido da própria vida ser o ex-protestante, que virou católico, que vai refutar os erros do protestante. Não, meu irmão. Primeiro você é católico. Antes de tudo, você é católico. Entendeu? Não quer depender de protestantismo para ser nada. Entendeu? Se você for ver a apologética dessas seitas protestantes de ortodoxismo, etc., você vai reparar que é muito comum, não universal necessariamente, mas comum, que o cara queira definir a seitinha de merda dele como o não catolicismo. Então a apologética protestante gira todo em torno de falar mais de catolicismo. Não fala nada de Islã, não fala nada de hinduísmo, judaísmo, de umbanda, porque não sabe, né? Ou então no máximo fala coisas assim, muito brandas que não aprofundam muito. Na cultura do catolicismo, porque no Brasil, especialmente, protestantismo não é religião de verdade, é só um anticatolicismo. O protestantismo sem catolicismo não existe. No Brasil, qual é o primeiro princípio da teologia protestante? Catolicismo romano está errado. Primeira coisa que eles partem do princípio quando vão parar para pensar sobre Jesus. A gente tem que discordar da igreja católica. Primeira coisa que os caras pensam é isso. Então se a igreja católica diz,
Maria é mãe de Deus. Primeira coisa que os caras partem do princípio é a igreja católica está errada, então não é. Aí eles vão inventar qualquer desculpa idiota para justificar a discordância deles. Se o dogma da maternidade divina nunca tivesse sido proclamado, o protestantismo hoje em dia não veria problema em dizer que Maria é mãe de Deus, porque não, se bem que veria problema em qualquer outra coisa, né? E do mesmo jeito o ortodoxismo, tem aquele apologista ortodoxo Jay Dyer, né? O cara é um maluco fracassado, entendeu? Pediram pro cara definir o que é ortodoxismo, ele começou a falar do que não é o que o ortodoxismo não é, começou a falar mais de igreja católica. Por quê? Porque ele é um fracassado, ele não tem religião de verdade. Qual é a religião desse cara? Nenhuma. O cara não sabe definir a religião dele sem atacar outra. Pra ele a religião dele é ser anticatólico, é ser o não católico. O cara desse não é religião, não tem religião de verdade. A religião dele é uma nulidade, é uma coisa nula. É uma coisa que não tem identidade de verdade. Uma negação. Entendeu? E quando o primeiro princípio de uma religião é uma negação, não tem como a religião dar certo. E esse não é o caso do catolicismo, não é para ser. E não queiram fazê-lo ser. Então, católico não é só o não ortodoxo, o não protestante, o não espírita, o não judeu. Católico é católico. Eu não preciso fazer apologéticazinha para refutar os outros, dar mitadinha nos outros, para explicar a doutrina católica. Eu explico, acabou. Eu não preciso ter medo de ouvir o protestante explicar por que ele é protestante, o que ele acredita, para ser católico. Porque a minha religião não é simplesmente negar tudo que o protestante diz, dizer que o protestante está errado em tudo. Eu tenho a minha religião, se o protestante tem a dele, se o judeu tem a dele, se o hindu tem a dele, paciência, né? Eu estou disposto a ter uma conversa honesta, racional, respeitosa e explicar para ele por que eu sou católico e por que eu acredito que ele deveria ser. E tem outra coisa que é relacionada, que é a questão da apologética. É muito comum na internet achar católicos que são conversos do protestantismo que se metem a fazer apologética. Apologética católica no Brasil é, em geral, contra o protestantismo, com razão. O maior opositor no âmbito religioso do catolicismo no Brasil é o protestantismo, tanto em número absoluto, quanto em proporção, quanto em postura. Problema. Geralmente, a apologética no Brasil, a pessoa que faz apologia no Brasil, é alguém que se converteu sem saber o que é catolicismo, depois se converte continuando não sabendo, e acha que sabe porque viu citações de patrística no site de apologética, mas não estuda. Né? Só sabe o português, não lê as coisas direto da fonte, não estuda as coisas a fundo, não conhece história, não conhece filosofia, não conhece teologia, mas acha que está em posição de ensinar os outros, de refutar os outros. E a sorte de apologista católico no Brasil é que protestante é muito burro. No Brasil, em geral, é muito burro. Então, se você é recém-converso ao catolicismo, siga o exemplo de São Paulo. Você se recolhe alguns anos, para você rezar, para você cultivar a virtude, para você conhecer melhor o catolicismo, para você internalizar o catolicismo em você, internalizar a moral católica. Porque o cara se converte e em 6 meses já tá querendo testemunho, apologética, refutação da sua escritura, não sei o que. Aí você vai ver, não sabe. Não sabe como é que lida com as coisas, não sabe como é que lida com os problemas dentro da igreja, não sabe como é que lida com o questionamento, tá fazendo pergunta idiota por aí, tá falando besteira por aí porque não sabe refutar as coisas.
tá tendo crise de fé porque não sabe é, como é que faz a respeito de vícios, ou então pior, vira um líder de seita na internet. Vai pro Instagram, fala um monte de merda, conquista a mulherada meia boba que vê qualquer bosta no Instagram, né? Aí começa a inventar a teologia moral não católica, uma teologia moral pseudo-farisaica, e quer saber mais que São Paulo VI, quer saber mais que São Tomás de Aquino, quer saber mais que todo mundo, né? O cara vira o, quase um semi-Jesus Cristo, né? Quer virar um semi-trindade, né? Quer substituir a Santíssima Trindade todinha. E tem a questão da virtude também. Quando o cara se converte por causa de alguém, a tendência é que a pessoa ponha a própria alma, ponha o sentido da própria fé na mão da pessoa que converteu ela. Então, se tu quer fazer apologética, evangelização, tem a virtude. Se você traz sua mulher, desista de trair sua mulher e, né, desista de ser apologista por um tempo. Porque você se mete a ser apologista, a ser pregador, evangelizador, aí os seus podres sai por aí porque você ganhou notoriedade, o pessoal começa a olhar pra sua vida com mais atenção do que você olha, descobre tudo de ruim que você faz. E aí é gente que quer apostatar porque descobriu que você não é santo, e é gente que quer imitar as merdas que você faz porque acha que você é o catolicismo encarnado. E aí Deus vai cobrar de você. Entendeu? E claro, seja honesto, né? Por favor. Entendeu? Você vá atrás, né? Se você se converteu porque achou missa bonita, né? Vá atrás de fundamento de verdade para ser católico, entendeu? Você quer falar de protestantismo, de ortodoxismo? Vá atrás de estudo de verdade. Vá atrás de fonte primária. Então, pelo menos fontes secundárias, mas que são próximas, que são confiáveis. Vá atrás dos as questões da questão, entendeu? Não fique nessa de só ler resuminho, de só assistir videozinho de 15 minutos, só assistir shortzinho de 30 segundos. Pô, isso não é estudo. Entendeu? Isso aí, pessoal. Até a próxima.